Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula, nós vamos falar sobre os protocordados. Quais são os objetivos da nossa aula? Conhecer e caracterizar os cordados quanto à presença de notocorda e diferenciar céfalocordados, urocordados e os craniados. Vamos refletir. Você já deve ter visto essa imagem em algum lugar. Você consegue identificar alguns dos organismos presentes? Olha, alguns desses nós já estudamos em aulas anteriores. O que vocês estão vendo? Será que só tem esses aqui que estão se movimentando? Será que existe algum animal aqui que não possui movimento? Então, nós temos sim, nós estamos visualizando um recife de coral. Nele nós encontramos os poríferos, os quinidários, também encontramos peixes e também nós vamos ver um grupo de animais que são chamados tunicados, e eles são presentes ao subfilo dos urocordados. Então olha aqui, que notícia interessante. Encontraram um peixe raro lá na Escócia. Então, uma espécie rara de peixe sem cérebro e sem rosto foi descoberta na costa da Escócia, graças a extensas pesquisas realizadas naquele país sobre a vida marinha. O peixe, um cefalocordado, conhecido como anfioxo ou também peixe lanceta, é muito raro. Embora seja considerado quase pré-histórico, é visto como um representante moderno dos primeiros peixes que se desenvolveram espinha dorsal. Então, os anfioxos eles vão se diferenciar dos peixes porque eles não apresentam crânio, não apresentam coluna vertebral, E por isso que eles são diferentes, Apesar de serem os primeiros seres que surgiram, que são pertencentes ao grupo dos vertebrados, eles são os representantes modernos desse grupo. Então, quem são os cordados? Por que eles têm esse nome? Eles não têm esse nome porque tem coluna vertebral. Isso não tem a ver com o nome. Eles são chamados de cordados porque eles têm uma estrutura chamada notocorda. Então, a notocorda é essa estrutura em verde aqui, olha. O que ela faz? Ela é um tubo e ela tem a função de sustentar o sistema nervoso. Nos outros animais que nós fomos estudando, nós vimos que o sistema nervoso era difuso ou ele era ventral. Nesse grupo já dos cordados, o sistema nervoso fica aqui amparado nesse tubo. Então o tubo protege, a notocorda vai proteger, vai dar sustentação para esse grupo. Os animais, os que têm as vértebras, coluna vertebral, eles já não têm notocorda. A notocorda ela é substituída pela coluna vertebral. Mas lá na nossa fase de desenvolvimento embrionário, forma-se a notocorda. Então, forma a notocorda e aí ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Em alguns animais, a notocorda fica presente na fase adulta, Então, são os cordados. Eles têm outra característica também, que são as fendas branquiais. Nós, lá na nossa fase de desenvolvimento embrionário, nós também temos as fendas branquiais que foram substituídas e alguns animais, eles têm a fenda branquial, fenda essa faringiana ou branquial, e daí depois é substituída por brânquias. E também eles têm uma cauda pós-anal. O que é essa cauda pós-anal? Cauda pós-anal é que após o ânus ainda aparece uma presença de cauda. É diferente, por exemplo, lá na minhoca. A minhoca, assim que termina o ânus, o sistema digestório, já não apresenta mais cauda. Então, é uma característica também dos cordados. Então, os cordados, eles são chamados, esse grupo, não necessariamente eles têm a coluna vertebral, as vértebras. Eles têm o quê? Eles têm a notocorda, que é um tubo nervoso que vai apoiar o sistema nervoso central. Tem fendas branquiais e tem a cauda pós-anal. Então, essas são características dos cordados. São divididos em 3 grandes grupos. Quais são esses grupos? Eles são os cefalocordados, olha. O que é cefalocordado? Céfalo vem de cabeça e cordados vem da notocorda, desse tubo neural. Então, eles têm a notocorda desde a cabeça até a cauda. Os urocordados, uro significa cauda.
e cordados vem de notocorda. Então, são animais que têm a notocorda só nessa região da cauda. E os craniados, que são os animais já que apresentam crânio, né? Então, a partir dos craniados, todos eles, todos os outros animais que nós conhecemos popularmente. Os protocordados, o que são protocordados? Eles são animais que não possuem crânio, não possuem encéfalo e não possuem coluna vertebral. Então, olha esse animal aqui, olha esse primeiro. Esse primeiro aqui é um representante de um protocordado. E esse daqui, olha, esse roxinho, ele parece ser um animal? Olha que diferente que ele é. Então, ele é um animal, ele tem coluna vertebral, né? Ele não tem coluna vertebral, ele tem a notocorda, né? Lá apoiando esse sistema nervoso, né? Eles são seres que são exclusivamente marinhos, possuem sistema digestório completo, né? E fazem respiração branquial. Eles são divididos os protocordados são divididos em dois filos, os cefalocordados e os urocordados. Cefalocordados são aqueles que têm a notocorda desde a cabeça até a região caudal. E os urocordados, eles vão ter a notocorda só na região da cauda. Então, olha, o anfioxo, aquele peixe da notícia, ele é um cefalocordado. A notocorda vem desde a cabeça até a região caudal. E os tunicados, né, eles são urocordados. Então, na fase de desenvolvimento deles, eles vão ter uma notocorda nessa região só da cauda. Vamos para uma atividade, olha. Uma das principais características dos cordados é a presença de uma estrutura chamada notocorda. Em relação a essa estrutura, o que é essa estrutura? Qual é a sua origem? Qual que é a função dela? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta.
E aí, gente, o que é a notocorda? Qual que é a origem e qual que é a função? Então, ele é um bastão, né, formado por células, vai se localizar no dorso dos embriões. Se origina a partir da diferenciação do mesoderme e a função é sustentar o tubo nervoso. E na maioria dos cordados ela some, né, no fim desse período embrionário, mas alguns animais ainda mantêm a notocorda no período adulto. Então, olha, vamos falar sobre os cefalocordados. Céfalo, cabeça, cordados, então é a notocorda, né, desde a cabeça. Quem que é o representante desse grupo? São os anfíoxos. Os anfíoxos, eles são muito estudados porque eles têm um desenvolvimento muito rápido, muito fácil a manipulação deles, né? São pequenininhos, são chamados de peixe lanceta, né? Porque eles parecem uma lança. E eles têm a notocorda na fase adulta. Então, quando ele é encontrado, tanto na fase jovem quanto na adulta, ele mantém essa notocorda, né, apoiando o seu tubo nervoso. Eles têm um sistema circulatório, o sistema circulatório é aberto ainda, né? Ele não fechou os vasos, então ele vai circulando por todo o corpo, e eles têm um sistema excretor, né? Esse excretor vai ter os protonefrídeos, e eles não têm nem pulmão, nem brânquia, eles fazem respiração cutânea, respiração pela pele. Então, eles fazem a troca do oxigênio e gás carbônico pela pele. São animais filtradores, observem aqui na imagem, olha. Geralmente eles ficam assim, eles ficam enterradinhos assim na areia, mas eles conseguem nadar. Então, eles têm uma boca, né, e eles vão filtrando esses nutrientes que vão passando. Possuem as fendas branquiais, têm intestino, né, eles têm o ânus, e após o ânus eles também têm cauda. E na fase adulta eles têm a notocorda e o tubo neural. Observe nessa segunda imagem aqui, uma fotinha deles, eles são clarinhos, então é fácil de ver o desenvolvimento deles. Os urocordados, uro significa cauda, cordados é a notocorda, né? Então, são esses animaizinhos aqui, olha. Se você olhar bem e não conhecer, a gente nem imagina que ele é um animal, né? Mas em que fase que ele vai nadar? Eles nadam livremente na fase de larva. Então, aí depois que eles vão para a fase adulta, que eles vão se apoiar, né? Como que eles são? Do que eles têm, né? Eles têm um sifão onde a água entra, né? Eles filtram e lançam a água para fora. Eles têm um intestino, eles têm um coração, né? E eles têm o sangue circulando, e a circulação é aberta também. E o sangue deles não é vermelho como o nosso, porque eles não têm hemoglobina, eles têm uma outra proteína que vai levar o oxigênio. O sangue deles é meio esverdeado, meio verde clarinho assim, né? E uma coisa interessante é que quando ele bate, o coração ele bate o coração e o sangue sobe. E aí é como se eles batessem ao contrário e aí eles puxassem o sangue de volta para fazer essas trocas, né? Então assim que o coração dele bate. Eles têm um sistema ou a excreção por protonefídeos, e um exemplo deles são as assídeas, né? Esse exemplo aqui. Eles têm reprodução, eles fazem reprodução tanto sexuada quanto assexuada. Eles são monóicos, são hermafroditas. Eles formam os mesmos gametas. Mas como que isso acontece? Num momento ele vai formar o gameta masculino e no outro momento feminino, né? Para evitar a autofecundação. Então eles fazem essa troca de material genético para aumentar a variabilidade genética. E a fecundação vai ser externa. Quando fecunda, forma uma larva, né? E aí, assim que ela nada, que ela vai se desenvolver depois na fase adulta. Vamos para uma segunda atividade. Os urocordados são animais marinhos encontrados tanto em regiões frias quanto em regiões quentes. Esses seres são chamados também de tunicados, devido à presença do quê? Qual a estrutura que eles têm que fazem como se fosse uma túnica? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto.
E aí, gente, esses animais, eles também são chamados de tunicados. Não é uma nomenclatura muito nova, não se usa mais muito esse nome de tunicados. Mas por que eles eram chamados tunicados? Porque eles têm um tipo de uma celulose que faz uma túnica para proteger o corpo deles, né? Então, eles têm a presença de um tecido, né? Um tecido de celulose, não é a celulose que nós temos ali nas árvores, mas é um tipo de celulose, formando essa túnica em volta do corpo deles. Olha que notícia interessante, uma notícia bem curiosa. Mergulhadores encontram criatura marinha bizarra que parece um tubo. Conhecida como unicórnio do mar, essa massa flutuante é composta por vários pequenos bichos. Será que isso daqui é um animal de verdade? Será que existe esse animal aqui em forma de tubo? Então, existe sim, olha só. Essas imagens, esses animais são os tunicados, né? São os urocordados. Ele é um organismo pertencente aos urocordados, protocordados. Então, essa imagem é uma imagem real. Né? Quando ela foi divulgada nas redes sociais, muita gente achava que era um lixo ou alguma coisa, não tinha a noção de que era um animal. Mas é um animal, um urocordado. Então, o que nós falamos nessa aula? Nós falamos sobre os cordados. Vocês lembram as características dos cordados? Cordados têm notocorda, pelo menos uma fase da vida, tem fenda branquial, tem a cauda, né? E depois nós falamos especificamente dos protocordados, que são divididos em urocordados, que tem a notocorda após a cauda, e os cefalocordados, que tem a notocorda desde a cabeça até a cauda. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!